Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Laura e eu tô aqui com a galera do Grandes Altitudes para dar uma força a você de inglês, falando um pouquinho sobre as linking words, também conhecidas como connectors. São nada mais, nada menos do que as conjunções em inglês. Então, já dá para perceber a importância, né, dessa matéria. E as conjunções são grandes marcos da coesão e elas vão dar muita coisa sobre o sentido do texto. Mas relaxa que essa matéria é tranquilinha, a gente vai entender rapidinho. Eu dividi as principais conjunções em algumas categorias. A primeira delas aí são as conjunções de adição. Como representantes, as mais comuns que você vai sempre ver o tempo todinho no texto, and, classicão, also, as well ou as well as, in addition to, besides. Então aí, I love bananas and apples. Eu amo bananas e maçãs. I prefer going to the cinema, but I like going to the beach as well. Eu prefiro ir ao cinema, mas eu também gosto de ir à praia. We should go on vacation. The tickets are cheap right now. Besides, we need a break. A gente deveria sair de férias. As passagens são baratas agora. Além disso, a gente está precisando dar uma pausa. Em todas essas ocasiões, quando eu falo das maçãs, quando eu falo da praia, quando eu falo da gente estar precisando de uma pausa, eu te dei uma informação e depois eu queria acrescentar outra coisa. Seja para dar mais força ao meu argumento, apresentando um argumento novo, como nesse caso do a gente precisa dar uma pausa, ou só porque eu quero me referir a mais de uma coisa. Aí vão aparecer essas conjunçõezinhas para me dar uma ajuda. Ou seja, ali embaixo, como você está vendo, são usadas para dar uma nova informação. Em segundo, nós temos as de conclusão. Como representantes, tem therefore, so, all in all, to sum up. All in all e to sum up são sinônimos. In conclusion, e tem outras. It was very cold. Therefore, I decided not to go to the swimming pool. É uma conclusão meio lógica. Estava frio, então eu não fui para a piscina, porque estava frio. Beleza? All in all, it was a great day. Acabei de passar 4 horas com você, te falando tudo sobre o meu dia, mas a informação que eu quero que você pegue é aí. Para resumir tudo, foi um ótimo dia. I hate getting sunburns, so I will use a lot of sunscreen. Eu odeio ficar queimada de sol, então eu vou usar muito protetor solar. Aí logo, então, para resumir, vão ser conjunções usadas para você fazer ali a conclusão. Para você tomar uma conclusão a partir do que foi dito. Beleza? Ou para dar uma resumida. Em terceiro, contrasts são as adversativas. Quando você tem duas informações ali que não estão batendo muito, mas que você precisa juntar, vão ser essas que você vai usar. Though, although, however, even though, but. Although I hate noise, I went to the party. Aí você pega duas informações. Eu odeio barulho e eu fui na festa, elas não combinam muito não, né? Mas acontece, eu fui mesmo assim. I'm not a fan of sweets, however, I really like chocolate. Você não ser fã de doce, mas gostar de chocolate, de novo, são duas informações que não batem muito, mas estão ali juntas. I went to the library, but it was already closed when I arrived. Ali uma quebra de expectativa, né? Você foi, mas estava fechada. Então, essas todas são utilizadas para você juntar, fazer o contraste entre duas informações. Beleza? São as adversativas. Depois, nós temos as de condição. Como o nome já diz, vão ser dois eventos que dependem um do outro. E aí, um evento pode ter suas diferentes consequências do que vai acontecer a partir daí. Então, in case of, ou in case, or, if e whether. Whether é só um sinônimo mais chiquezinho de if. Sophia always carries an umbrella with her, in case it rains. Então, beleza, caso chova, ela vai estar preparada. Se acontecer de chover, ela está pronta. Beleza? Pay your rent or they will kick you out. E aí você vai ter, de novo, várias possibilidades do que pode acontecer. Ele pode pagar o aluguel, e aí a consequência que está sendo expressa ali é eles vão te colocar para fora se não pagar.
E se pagar, você pode continuar ali no seu apartamento. Então, de novo, condições para que determinado evento aconteça. If Luke does his homework, he can go play. Se acontecer o evento de o Luke fazer o dever de casa dele, ele pode brincar. Se ele não fizer, ele não pode. Então, todas elas demonstram uma condição para que um outro evento aconteça. E, finalmente, reason são as explicativas. Because, o nosso classicão, because of, since, as, due to, in order to. Então, se você me fala, schools will be closed today, eu vou te perguntar, por quê? Por que as escolas estão fechadas? Because of the flood. Ah, entendi, foi por causa da enchente, faz sentido. I'll read a book now. Tudo bem que essa meio sozinha já faz sentido, né? Porque eu quero. Mas aí, por quê? Since I have nothing else to do. Porque eu não tenho mais nada para fazer. Fui me explicar. E aí, esse since não se confunde, que também tem since de desde. Mas esse since aí tá como um porquê. I had to hire a professional. Por quê? Porque você contratou um profissional para fazer o computador funcionar. In order to make the computer work. Tranquilo? Então, todas essas aí vão te explicar uma informação que o texto já te deu. Para tornar isso um pouquinho mais claro, separei aqui uma questãozinha do Enem de 2019 para a gente fazer junto. Se vocês quiserem dar uma pausa aí antes de eu ler, pausem, tentem fazer sozinhos. Mas vamos lá. If children live with criticism, they learn to condemn. If children live with fear, they learn to be apprehensive. If children live with pity, they learn to feel sorry for themselves. If children live with ridicule, they learn to feel shy. If children live with tolerance, they learn patience. If children live with praise, they learn appreciation. If children live with acceptance, they learn to love. If children live with approval, they learn to like themselves. If children live with recognition, they learn it's good to have a goal. If children live with sharing, they learn generosity. If children live with fairness, they learn justice. If children live with kindness and consideration, they learn respect. If children live with friendliness, they learn the world is a nice place in which to live. É um texto maneiro, é um texto interessante. Em todos eles, repara aqui o que a gente tem. A gente tem if. Todos começam com if, que a gente acabou de ver, que é um marco de conditional. Ele está expressando uma condição. Então, essa estrutura se repete ao longo de todo o texto. Se um evento A acontecer, que são as crianças viverem com uma determinada emoção, com uma determinada ação, algo vai acontecer. E em todos eles repetem também o aprender. Então, se elas vivem com determinada coisa, se elas vivem com determinada coisa B, por exemplo, elas aprendem determinada coisa A. Então, aí a questão valores culturais de um povo revelam sua forma de ser, agir e pensar. Na concepção da autora, as diferentes formas de educar crianças nos Estados Unidos confirmam que as crianças... Calma aí, deixa eu sair da frente das opções. Jogar para cima a minha imagem. Pronto. Então, elas A. temem quem as amedronta. B. aprendem com o que vivem. C. amam aqueles que as aceitam. D. são gentis quando respeitadas. E. ridicularizam quem as intimida. A gente acabou de falar dessa relação entre A e B, né? Delas vivendo alguma coisa para aprender outra coisa. Logo, o nosso resultado é B. Essa é a nossa resposta. Muito obrigada por terem assistido. Eu espero que todo mundo tenha entendido legal tudo. E a gente vai se ver na próxima. Se tiverem alguma dúvida, podem pôr nos comentários. Beijão.